E aí, quando passou, aí foi para Barcelona, para fazer a segunda fase. Foi o jogo contra a Argentina e depois o jogo contra a Argentina foi o jogo que o Maradona foi expulso. Foi a gente, tu em 82, cara, acompanhar aquela seleção, você como repórter, que é a seleção que encantou o mundo, né, cara? Não sei se foi um dos melhores times que você O viu jogar. melhor, o melhor. É o Eu melhor não vi time. a seleção de 70 jogar. Se a gente Sim. comparar 70 com 82, talvez a seleção de 70 tenha sido mais equilibrada, tinha mais talentos, né? Porque a Sim. seleção de 82 tinha Serginho Chulapa, que não era um craque, né? Sim. Mas a seleção de 70 tinha, tirando o Félix, tinha 10 craques. De Carlos Alberto até Rivelino, todo mundo era Todo craque. mundo era craque. Na seleção de 82, a gente tira o Valdir Pérez, que não era craque, tira talvez o Luizinho, que era um bom jogador, e tira o Serginho Chulapa, né? Os outros eram craques. E se, Craques na se o acepção Roberto da tivesse no palavra. lugar do Eu acho Serginho? que o Roberto tinha que ser. Eu achava na época, e acho até hoje, que o Roberto tinha que ser o centroavante e que o Paulo Sérgio tinha que ser o goleiro. O Paulo Sim. Sérgio estava numa forma exuberante, mas ele era chamado de goleiro baixinho, que ele tinha 1,78 m, tem, né? 1,78 m, e era chamado de goleiro baixinho. Mas ele tinha um tempo de bola, uma Caraca, colocação 1,78 m é impressionante. muito baixinho mesmo para ser goleiro, mas Hoje em dia, hoje em dia não dá. nem Só pra pra, botão. não, nem para volante dá para ser com Nem 1,78 m, volante. tem que ser volante bom. É verdade. E aí, acho que essas são as duas deficiências daquela seleção. Podia ser o Edinho, zagueiro, também, no lugar do Luizinho, mas os outros eram todos jogadores indiscutíveis, né? E o time era muito bom. O melhor daquela cobertura foi a convivência que a gente tinha. Todos esses caras, craques, né? Sócrates, Falcão, Zico, Leandro, Júnior, conviviam com a gente diariamente. Troca de ideias, O Zico gravava mensagem no meu gravador para eu passar pelo telefone, pela linha para Sandra, sem ninguém ouvir. Caraca. Olha, Ele recém-casado, né? não, bom, coisas que a galera não imagina que acontecesse, né? Inacreditável, né? Ele grava uma mensagem aí para Sandra. Ele gravava, oi, tá tudo bem e tal. Não sei o que ele falava lá. Aí ficava no gravador. Eu chegava no nosso estúdio lá em Sevilha, onde a gente estava, e fazia a gravação. Quando terminava toda a nossa parafernália de gravações, era muita coisa, muito material que a gente Muito produzia, trabalho que vocês muita tinham. coisa, cara, muita. A gente trabalhava, olha, eu vou te falar, a gente trabalhava umas 20 horas por dia, 18, 20 horas por dia. Trabalhava e quase não dormia. E vocês sozinhos, né? Era você e mais Eu quem? e o Denis, produzindo material de seleção. Produzia o material, editava o material. Editava, a edição era feita Era feita aqui? né? A gente já mandava mastigado, como a gente diz, ó, essa gravação primeiro, depois junta com essa segunda, aí no meio tem a minha fala e tal. Entregava mastigado, uma colcha de retalho, e alguém tinha que montar aqui, porque não tinha Pelo telefone. Isso tudo por telefone. É por uma linha telefônica, né? É o telefone, mas é assim, um telefone, uma linha telefônica, pagava a linha telefônica lá no treino da seleção em Sevilha, outra no hotel. Sim. E outra no estádio, onde fosse o jogo. Essa linha vinha para o hotel, do hotel ia para a Embratel jogava para o Rio de Janeiro. Caraca. Uma manobra. Mas era uma linha de 4 fios. É difícil até explicar hoje, vocês não têm noção do que é. Aí o operador ia com a gente, um operador técnico, que botava um equipamento, uma maleta Shure, que recebia essa linha e transformava em microfones para a gente falar. Um microfone para mim, outro para o Denis, outro para o outro repórter, outro microfone, outro canal para soltar a gravação do E tudo que a gente tinha eu feito. lembro que era os microfones tudo analógico. com fio, né? Tudo com O cara, fio. aquela Tudo cheio com de fio fio. em volta do campo. É. E aquele quando embolava. Embolava sempre, né? Sempre. Sem atrasava o horário do jogo. Embolava sempre, pô. Então a gente fazia esse material no dia seguinte, quando terminava tudo já estava na hora. A gente ia dormir quase que na hora de acordar já, para começar Pra tudo começar de novo. a fazer tudo de novo. Mas era uma vibração, era uma coisa assim caía tão bem que tirava de letra. Essa proximidade com os caras que devia E a ser gente fazia essa coisa de... Pô, pra você que já gostava de futebol, É. que a gente não falou, mas que tu vinha de Campos pra cá pra ver jogo no Maracanã. Que eu É. peguei na tua capivara aqui. Muitas vezes. Muitas vezes. Imagina a Eu dificuldade. saía domingo de manhã lá de Campos, pegava um ônibus 6 horas da manhã, a viagem era longa, 6 horas de viagem, porque passava por Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, Cabo Frio, né, até chegar Niterói e até chegar no Rio. Chegava meio-dia, saía de Campos 6 horas da manhã, chegava meio-dia, ia para o Maracanã, tinha família nenhuma aqui, ia para o Maracanã, assistia a preliminar, assistia o jogo
pegava o ônibus de volta e chegava em casa de madrugada. Olha, imagina para um cara que fazia isso para ver os jogos do Maracanã, tá lá, junto com os caras, na Copa do Mundo de 82, uma seleção que era totalmente favorita, né? Favoritíssimo. Os Favoritíssima. italianos, quando a gente terminou o jogo, a gente desce para a sala de imprensa. Aí tinha a sala de imprensa do Brasil aqui e a sala de imprensa da Itália ali, um pouco adiante, as entrevistas mais ou menos ao mesmo tempo. E aí os jogadores vinham saindo, a gente ia entrevistando. E tinha a coletiva do técnico. E o Tele falou e tal, a gente não acreditava naquilo, né? Os italianos vieram largar, os italianos estavam em guerra com a imprensa, os jogadores com a imprensa. Eles não davam entrevista para a imprensa italiana. Caraca. Porque eles estavam tomando pau o tempo inteiro. Eles empataram 3 jogos na primeira fase, 2 de 0-0 e 1 de 1-1. E aí, por causa desse um gol, eles se classificaram. E na segunda fase foi um novo triangular, Brasil, Argentina e Itália. E aí eles ganharam o primeiro jogo, eles ganharam da Argentina. Quando a gente jogou com a Argentina, ganhamos também, nós fomos jogar com a Itália pelo empate, porque nós tínhamos o melhor saldo de gols. O Brasil ganhou de 3-1 e a Itália ganhou de 2-1, uma coisa assim. E aí, quando fomos jogar pelo empate, e a Itália ganhou de 3-2, porque o Tele não queria saber de jogar para defender, né? 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Vamos ganhar esse jogo, 3-2, 3-2 eles, né? E aí os italianos não acreditavam, os jornalistas. Como é que vocês conseguiram perder esse jogo para esse time? Inacreditável, incredível. E aí eu fiz umas 2 ou 3 entrevistas com os jogadores italianos, porque para nós eles falavam, para os italianos não, para os jornalistas italianos não. Aí a gente entrevistava e depois passava a gravação para eles aqui na moita, na encolha, para eles legal, utilizarem também. Legal. E como é que dá como é que passa pelos caras, né? Os caras do tamanho que eram, já eram gigantes os caras. Falcão, Zico, Toninho Cerezo, Roberto. Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Serginho e Éder. Era essa a seleção. Caraca, como é que esses caras perderam, mano? Aí o Tele, foi quando começou aquela coisa do bota ponta Tele, que o Tele tirou o ponta direita, né? Quem era o ponta direita que ele tirou? Ele tirou ponta direita. Martilico, não? Tô falando besteira. Acho que não era Martilico, não. Eu sei que ele fez vários testes e ele botou improvisado de ponta direita o Paulo Isidoro, que era meia do Atlético Mineiro. Paulo Isidoro. Ele botou o Paulo Isidoro, mas o Paulo Isidoro todas as vezes cortava para dentro. É para abrir o corredor. Hoje tem isso, né? O ponta corta para o meio para abrir o corredor para o lateral. Isso já existia naquele tempo. Era essa a dinâmica de jogo do Brasil, que o Leandro cruzava muito bem. E como o Éder era ponta esquerda aberto, o Júnior jogava por dentro, fechando. Virava um meia. Praticamente estava organizado. Estava organizado o time, né? Só que tinha um centroavante que atrapalhava o Zico, que era o Luizinho. Não, e o legal não que pode ter, porque a seleção tinha o Jairzinho, que era ponta a ponta. E deve ser por isso que a galera estava sentindo saudade daquele, daquele cara. Veio o Garrincha, aí eu não sei quem veio depois do Garrincha, e o Jairzinho chegou para Garrincha, Jairzinho, para ocupar esse espaço da ponta acho que era Rogério nessa época, que era o ponta direito, e o Rogério se machucou. Rogério que era a ponta do Botafogo. E aí o Pelé começou a inventar um falso ponta. E aí no primeiro jogo, ele tirou o Paulo Isidoro e botou o Zico de ponta direita. O Zico jogou 20 minutos e falou assim, não vou jogar mais lá, hein? No intervalo eu vou sair, você bota outro, porque eu não vou jogar mais lá. Aí trouxe o Zico para o meio e o Falcão começou a jogar, cair por ali, o Falcão ou o Cerezo, alguém caía pela direita, porque o Zico estava se prejudicando lá e falou que não ia voltar para o segundo tempo. O Brasil estava jogando contra a Rússia, né, contra a União Soviética. Que era forte, né? Era fortíssima. E a União Soviética fez 1-0. Aí o Brasil empatou e teve que virar o jogo no segundo tempo. Acabou ganhando de 3-1. Mas o Zico disse que não voltava para o segundo tempo se ele tivesse que jogar lá de ponta direita. E aí faz o quê? Bota outro na ponta. Botou o Zico no meio e botou o Cerezo, o Falcão caindo por ali. Cara, pô, que legal. E, pô, tristeza de voltar para casa na tua primeira Copa. E aí quando o jogo termina, aquele 3-2 para a Itália, a gente também não acreditava, né? Como é que pode, né? Como é que o Brasil vai... E aí o que faz agora a equipe como cobertura, né? O que a gente vai fazer? Volta todo mundo? Faltava ainda alguns jogos da Copa.
Aí o Denis Menezes, que era mais velho, mais experiente, né, do que eu, voltou acompanhando a seleção e eu fiquei lá para fazer a Copa até o final. Aí foi bom também, porque já não tinha aquela obrigação de tanto noticiário, eu pude curtir um pouco mais a Copa do Mundo em si, né? Caraca, assim, deve ter sido uma sensação de... Deve ter sido absurda a tua sensação Muito boa. pô, A melhor de todas. A maior, foi a melhor de todas? Foi a maior seleção que eu vi e foi a maior decepção, né? Porque a gente não acreditava que podia perder aquele jogo. Uma das alegrias da minha vida foi quando demoliram o estádio Sarriá. Eu nunca mais me lembrar daquela desgraça daquele estádio onde o Brasil perdeu o jogo. Foi em Sevilha, como você estava falando? Foi Não, onde? foi em Barcelona. Foi em Barcelona? Né? Porque o Brasil, a primeira fase, jogar a cabeça de chave, a seleção cabeça de chave, isso é pelo ranking da FIFA, jogava todas as partidas na mesma cidade. Então o Brasil jogou os 3 primeiros jogos em Sevilha. A gente tinha morada fixa em Sevilha lá. Facilitava o teu trabalho. Facilitava muito, né? Facilitava demais. Depois a gente já estava se sentindo local, né? Na cidade. Sabia onde tinha os lugares, os babados. Isso aí. As voltinhas que podia dar. E aí, quando passou, aí foi para Barcelona, para fazer a segunda fase. Foi o jogo contra a Argentina e depois o jogo contra a Argentina foi o jogo que o Maradona foi expulso. O Tele botou o Batista para marcar o Maradona. E o Maradona ficou irritadíssimo. E o Batista não deu uma porrada nele, só na bola, marcando firme, mas também não fazia outra coisa. Eu acho que ele não olhava nem para arquibancada, era só onde está o Maradona, ele estava atrás. Não deixou o Maradona jogar. O Maradona ficou doido. O Maradona ficou doido, foi expulso, deu uma porrada nele e foi expulso. Caraca, não, maneiro pra caramba. Pô,